Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Acácio e vamos para mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando de trigonometria no triângulo retângulo, só que hoje o tema é relações fundamentais. Sejam bem-vindos. Relações fundamentais. Relação entre ângulos complementares. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que num triângulo a soma dos ângulos internos é 180, ou seja, os três ângulos do meu triângulo, quando eu somar os três valores, tem que dar 180. Num triângulo retângulo, os ângulos agudos alfa e beta são complementares, ou seja, a sua soma é 90 graus. Repara aqui comigo, eu tenho um ângulo reto, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho o ângulo alfa e beta. Então, presta bem atenção. Se aqui já vale 90 graus, então quer dizer que alfa mais beta juntos tem que ser 90. Por quê? Quando eu somar alfa mais beta mais o ângulo reto, somando os três tem que dar 180. Então, daí eu tiro que alfa mais beta é igual a 90 graus, que eles são ângulos complementares. Entendido? Dado o ângulo alfa, sabemos que seu complementar é 90 menos alfa. Como assim? Se eu tenho um ângulo que vale 30 graus e eu quero encontrar o complementar dele, eu sei que é 60. Mas por que 60? Porque eu fiz 90 menos 30. Então, se o ângulo vale alfa, o complementar vai ser 90 menos alfa. Entendido? Então, daí, podemos escrever que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno do complementar dele, que é o 90 menos alfa. E se eu tiver a tangente de alfa vai ser 1 sobre a tangente do seu complementar, que é 90 menos alfa. Bem confuso, né? Bom, para entender um pouco melhor, vamos seguir aqui. Observe o seguinte, eu tenho aqui meu triângulo retângulo, ele é retângulo em A, então aqui eu tenho 90 graus, então, consequentemente, eu sei que alfa mais beta igual a 90 graus. Entendido? Vamos agora calcular o seno do ângulo alfa. Perceba que o alfa está aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto vai ser o lado C, hipotenusa A. Então, o seno de alfa é C sobre A. Entendido? Vou agora calcular o seno de beta. Beta está nessa posição, então o cateto oposto a ele vai ser B. E hipotenusa vale A. Então, seno de beta vai ser B sobre A. Correto? Vamos agora calcular o valor do cosseno de alfa. O cosseno de alfa, repara que o alfa está aqui. Cosseno tem que ser o cateto adjacente, não é isso? Então, vai ser B. Então, cosseno de alfa vai ser B sobre A. E o cosseno de beta, repara que o beta está aqui, e esse é o cateto adjacente. Então, o cosseno de beta vai ser C sobre A. Repara o seguinte, eu tenho que o seno de alfa, C sobre A, é igual ao cosseno de beta, que é C sobre A. Entendido? Então, eu tenho aqui, nesse caso, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por que isso? Porque alfa e beta são ângulos complementares. Da mesma forma que eu tenho que seno de beta, B sobre A, é igual ao cosseno de alfa, que é B sobre A. Então, eu tenho que seno de beta é igual ao cosseno de alfa, porque beta e alfa são ângulos complementares. Correto? Vamos agora para alguns exemplos. Letra A, seno de 30. Como calcular isso? Eu sei que o seno de alfa é igual ao cosseno do complementar dele. Então, se no caso aqui é 30, eu sei que o alfa vale 30. Então, basta fazer que seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 90 menos 30. 90 menos 30, 60. Então, eu sei que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, a nossa resposta vai ficar seno de 30 é igual a cosseno de 60. Entendido? Seguindo com os nossos exemplos. Repara o seguinte,
Letra B, eu tenho seno de 10 graus. Eu não preciso toda hora ficar montando aquela coisinha que eu fiz no item anterior. Basta fazer mentalmente e colocar a resposta, né? Seno de 10. Qual é o ângulo complementar a 10 graus? Basta fazer 90 menos 10, que vai ser 80. E repara o seguinte, se aqui eu tenho seno, então a minha resposta vai ser cosseno de 80. Entendido? Letra C, seno de 45. Qual é o complementar de 45? Basta fazer 90 menos 45. E se eu tenho seno, então a minha resposta vai ser cosseno de 45. Letra D, seno de 50 graus. Qual é o ângulo complementar a 50 graus? É o 40. E como eu tenho seno, a minha resposta vai ser cosseno de 40 graus. Repare agora que a letra E eu tenho cosseno. E ele quer saber o cosseno de 50. Qual é o complementar de 50? É o 40. Então, se eu tenho cosseno de 50, minha resposta vai ser seno de 40 graus. Letra F, cosseno de 35 graus. O complementar de 35 é só fazer 90 menos 35, que vai ser 55. Como é que eu tenho cosseno de 35, a minha resposta vai ser seno de 55 graus. Letra G, cosseno de 60 graus. O complementar de 60 vai ser o 30, porque 90 menos 60, 30 graus. Então, se eu tenho cosseno de 60, a minha resposta vai ser seno de 30 graus. Bem tranquilo, né, pessoal? Nós vamos agora relacionar as tangentes dos ângulos alfa e beta. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde o meu ângulo reto está aqui, que é o valor de 90 graus. Então, aqui vai ser a minha hipotenusa, que vai ser esse lado A. Se aqui eu tenho esse ângulo que é 90, consequentemente eu sei que alfa mais beta valem juntos 90 graus, porque eles são complementares. Sendo assim, vamos calcular agora a tangente de alfa. Percebam que aqui eu tenho meu ângulo alfa e aqui eu tenho meu cateto oposto ao ângulo alfa. E aqui eu tenho um cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, a tangente de alfa vai ser o quê? O cateto oposto, que vai ser o C, sobre o cateto adjacente, que vai ser o B. Entendido? Vamos agora calcular a tangente do ângulo beta. O beta está aqui e oposto ao ângulo beta eu tenho o lado B. E adjacente ao ângulo beta eu tenho o lado C. Então, a tangente de beta vai ficar cateto oposto, que vale B, sobre o cateto adjacente, que vale C. Entendido? Agora, perceba o seguinte. Eu tenho aqui que o numerador da tangente de alfa vale C, e eu tenho aqui o denominador da tangente de beta, que vale C. Reparam também que aqui, na tangente de alfa, o denominador é B. E na tangente de beta, o numerador é B. Então, percebam que a tangente de alfa e a tangente de beta possuem valores inversos. Então, a partir daí, eu posso concluir que a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Ou seja, como alfa e beta são ângulos complementares, a tangente de alfa vai ser igual ao inverso da tangente de beta. Entendido? Vamos fazer alguns exemplos. Letra A, tangente de 30. Usando a fórmula, eu vou ter que tangente de alfa é igual a 1 sobre tangente do seu complementar, que é 90 menos alfa. Nesse caso, o meu alfa vai ser 30. Então, vai ficar tangente de 30 é igual a 1 sobre tangente de 90 menos 30. Então, vai ser tangente de 30 igual a 1 sobre tangente de 60. Então, eu tenho que a minha tangente de 30 graus vale 1 sobre tangente de 60. Entendido? Então, pessoal, da mesma forma que fizemos com seno e cosseno, vamos agora fazer com a tangente. Basta calcular qual vai ser complementar para cada ângulo e substituir. Então, repara o seguinte, aqui eu tenho 10 graus. Então,
a tangente de 10 graus vai ser 1 sobre a tangente de 80, porque 80 e 10 somados vale 90 graus. 45. O complementar de 45 é o próprio 45. Então, vai ficar que a tangente de 45 vai ser 1 sobre a tangente de 45. Entendido? Tangente de 50 graus. Complementar de 50 é o 40. Então, a tangente de 50 vai ser 1 sobre tangente de 40. Tangente de 35. O complementar de 35 é o 55. Então, vai ficar que a tangente de 35 graus vale 1 sobre a tangente de 55 graus. Entendido? Nós vamos agora estudar a segunda relação fundamental da trigonometria, que é a tangente em função do seno e cosseno. Como assim? Bom, em alguns momentos pode ser que no exercício eu não tenha os valores de alguns lados. E daí eu vou ter os valores de seno e de cosseno de alguns ângulos. Então, basta que eu consiga os valores deles e fazer a seguinte relação. Tangente vai ser seno sobre cosseno. Então, se eu tiver o valor do seno e tiver o valor do cosseno, eu consigo encontrar a tangente sem ter os valores dos catetos. Entendido? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Repara o seguinte, pegando esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa, eu tenho para ele que encontrar seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Seno de alfa vai ser C sobre A, porque aqui, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser o C, hipotenusa é A. O cosseno de alfa vai ser B sobre A, cosseno é cateto adjacente, que é o B, sobre hipotenusa, que vale A. E a tangente vai ser o quê? A tangente vai ser o oposto, que vale C, sobre o adjacente, que vale B. Entendido? Vamos, então, entender essa fórmula aí. Ó. Tangente vai ser o quê? Vai ser seno sobre cosseno. Então, percebam que o seno de alfa é C sobre A. E o cosseno de alfa é B sobre A. Então, vou substituir aqui nessa minha formulazinha. Então, vai ficar C sobre A dividido por B sobre A. Então, agora, eu tenho uma divisão entre duas frações, onde a primeira fração é C sobre A e a segunda fração é B sobre A. E como que eu resolvo isso? Divisão de frações. Basta que a gente repita a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Então, vai ficar como? Vai ficar C sobre A vezes A sobre B. Então, vai ficar isso. Repete a primeira, que é C sobre A, vezes o inverso da segunda, que é A sobre B. Bom, como agora tem uma multiplicação, eu posso simplificar esse A com esse A e eu vou encontrar aqui C vezes 1, que aqui fica 1, né? Fica C. Aqui fica 1, 1 vezes B vai ser B. Então, percebam que a tangente de alfa deu C sobre B, que é exatamente o resultado que eu já tinha aqui. Entendido? Pessoal, preste atenção numa coisa. Aqui eu tenho tangente de alfa, seno de alfa e cosseno de alfa. Se fosse tangente de beta, ia ficar seno de beta e tangente de beta. É sempre o mesmo ângulo. Entendido? Nós vamos agora para a terceira relação, que é conhecida como relação fundamental da trigonometria. E ela diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, temos a seguinte relação. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Entendido? Pessoal, então termina por aqui essa nossa aula. Ficou um pouquinho teórica, né? Mas nós teremos aula de exercícios em breve, tá ok? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!